Pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal do Vado Concursos, hoje dando continuidade à nossa preparação para o concurso da Polícia Penal da Paraíba. Hoje nós iremos trabalhar mais uma bateria de questões, certo? Hoje eu separei aqui mais 10 questões do direito processual penal, certo? Hoje nós iremos trabalhar especificamente o tema, da ação penal, perfeito? Tema aí esse bem importante dentro da disciplina de processual penal. Então, se você está se preparando para o concurso da Polícia Penal da Paraíba ou deseja iniciar sua preparação, fica aqui conosco e nós temos aqui muito conteúdo, certo? Para ajudar vocês para este concurso, beleza? Então, se você é novo aqui no canal, se inscreve, dá aquele like. Confere aqui no nosso canal, tem uma playlist exclusiva para a Polícia Penal da Paraíba, já com diversos vídeos aí de resolução de exercícios, beleza? Então hoje, mais uma bateria de exercício aqui para vocês, certo? Antes de nós iniciarmos nossas questões, ó, eu quero deixar aqui o nosso combo da Polícia Penal da Paraíba disponível para vocês, certo? Nesse combo você estará recebendo o Vadimeco, certo? E o caderno 1.500 questões. Pessoal, o Vadimeco aí está todo atualizado, certo? Legislação toda atualizada, compilada, com diversas súmulas, diversos mnemônicos, espaço para anotação, material aí perfeito para você, certo? E você também vai ter acesso a um caderno com 1.500 questões, abordando aí todas as disciplinas, português, raciocínio lógico, informática, toda a parte de direito, certo? E material aí excelente para a sua preparação, certo? Eu deixei o link desse material aqui na descrição desse vídeo, você pode estar clicando lá e estar adquirindo, ou se preferir, pode falar diretamente com a gente pelo WhatsApp, a gente envia uma amostra desse material e você pode estar adquirindo por lá. E se você quiser o material impresso, você também tem a disponibilidade de receber ele impresso em sua casa, você fala com a gente lá pelo WhatsApp, que a gente pega todo o endereço, seu endereço e envia para vocês, beleza? Então tá aí o combo da Polícia Penal da Paraíba, material excelente. Já temos aí centenas de alunos com esse material, certo? Então se você ainda não tem, tá na hora aqui de você adquirir, o material está num preço super acessível, perfeito? Então, sem mais delongas, vamos iniciar aqui nossas questões hoje no tema a ação penal dentro do direito processual penal, beleza? Pessoal, vamos lá. A questão número 1 em tela diz assim: com base expressamente no que dispõe o Código de Processo Penal brasileiro, no que diz respeito ao Instituto da Ação Penal, analise a questão e marque a alternativa correta. Então vamos aqui marcar a nossa alternativa correta. A letra A diz assim, ó: a queixa contra qualquer dos autores do crime obrigará o processo de todos e a autoridade policial velará pela sua indivisibilidade. Pessoal, vamos lá. A alternativa aqui está incorreta ao falar, ó, a autoridade policial. Veja que é o contrário do que foi trago aqui. A queixa contra qualquer dos autores do crime obrigará o processo de todos e o Ministério Público, certo? O MP, ó, o MP e não a autoridade policial velará pela sua indivisibilidade, perfeito? Então, por esse motivo, a alternativa A incorreta, certo? Isso aqui está em conformidade, ó, lá com o artigo 48 do nosso CPP, certo? Ele vai trazer justamente aí que é o Ministério Público que velará pela sua indivisibilidade, certo? Então, esse artigo fala aí justamente do princípio da indivisibilidade. A letra B ele trouxe assim, ó: a renúncia ao exercício do direito de queixa em relação a um dos autores do crime a todos se estenderá. Pessoal, perfeito, certo? Alternativa aqui correta, nossa questão número 1. Letra B, ó: a renúncia ao exercício do direito de queixa em relação a um dos autores, certo, do crime a todos se estenderá, certo? Ou seja, se tem ali três, quatro autores ali do crime e você quer renunciar ao exercício de direito de queixa por um, será a todos eles outros garantida essa renúncia também, beleza? Então, alternativa aqui, letra B, correto, gabarito da nossa questão número 1, certo? Isso aqui é conformidade, ó, lá com o artigo 49 do nosso CPP, que ele traz justamente isso aí, a literalidade da lei, a renúncia ao exercício do direito de queixa em relação a um dos autores do crime, a todos se estenderá. Beleza? Então, alternativa aí, ó, letra B, correta, certo? Isso aqui nós estamos falando na prática do princípio aí da indivisibilidade, beleza? Então, alternativa letra B, gabarito da nossa questão número 1. Vamos ver aqui o erro das demais alternativas, certo? E revisar esse assunto aqui, ó. A letra C diz: a renúncia expressa constará de declaração assinada pelo ofendido por seu representante legal ou procurador com poderes especiais. A renúncia do representante legal, do menor que houver completado 18 anos, privará este do direito de queixa. Pessoal, alternativa aqui incorreta, ele não vai privar, certo?
ela fala aqui que vai se privar este do direito de queixa, ele não vai privar. Vejam lá no nosso artigo 50, parágrafo único, certo? Ele vai trazer que a renúncia do representante legal do menor que houver completado 18 anos não privará este do direito de queixa, beleza? Então, alternativa aqui, letra C, incorreta por esse motivo. A letra D diz: o perdão concedido a um dos querelados aproveitará a todos, produzindo inclusive o efeito em relação ao que recusar. Pessoal, negativo. Veja só que é o contrário aqui do afirmado. O perdão do ofendido ele não produz efeito para aquele que recusá-lo. É um ato bilateral, porque depende da aceitação do querelado, certo? Então, alternativa D, incorreta. Isso aqui em conformidade lá com o artigo 51, beleza? Então, por esse motivo, letra D incorreta. E por fim, a nossa letra E diz assim, ó. Se o querelante for menor de 24 e maior de 18, o direito de perdão poderá ser exercido por ele ou por seu representante legal, mas o perdão concedido por um, havendo oposição do outro, não produzirá efeito. Pessoal, alternativa aqui incorreta ao falar que se for menor de 24 anos. Vejam que o nosso artigo 52 do nosso CPP, ele vai tratar que se o querelante for menor de 21 anos e maior do que 18. Menor do que 21 e maior do que 18, certo? Aí sim o direito de perdão poderá ser exercido por ele ou por seu representante legal, mas o perdão concedido por um, havendo oposição do outro, não produzirá efeito. Então, essa idade de 21 anos não pode passar, e maior de 18, menor de 21, perfeito? Então, gabarito da nossa questão número 1, letra B. Seguimos aí para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos lá. Questão número 2, ó. Para a propositura de determinada ação penal, a lei exige a representação do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo. Diante de tal, em caso de morte do ofendido, o direito de representação passará ao: letra A, cônjuge ou descendente consanguíneo; letra B, cônjuge, ascendente, descendente ou irmão; letra C, qualquer parente até quinto grau, consanguíneo ou por afinidade; ou letra D, qualquer parente até terceiro grau, consanguíneo ou por afinidade. E aí, senhores, quais as alternativas aqui está correta conforme a questão, certo? Então, nós estamos falando aqui, ó, da morte do ofendido. Então, o ofendido morreu, o direito de representação passará para quem daqui das alternativas abaixo? Pessoal, gabarito aqui da nossa questão número 2, isso mesmo, letra B. Correto aí quem marcou a letra B, beleza? Então, para a resolução aí da presente questão, é salutar aí que você tem um conhecimento do artigo, ó, artigo 24, especificamente lá no parágrafo 1º do CPP, certo? Que ele vai trazer que no caso de morte do ofendido ou quando declarado ausente por decisão judicial, o direito de representação passará ao cônjuge, ascendente, ó, cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. É o famoso conhecido aqui CAD, certo? CAD. Beleza? Então, gabarito da nossa questão número 2, letra B. Seguimos aí para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos lá, questão número 3, ó. De acordo com o Código de Processo Penal, é correto afirmar, letra A, o direito de representação somente poderá ser exercido pessoalmente pelo ofendido. Pessoal, alternativa aqui incorreta, certo? Veja que poderá ser exercido pessoalmente pelo ofendido ou por procurador com poderes especiais. Isso aqui em conformidade lá com o artigo 39 do nosso CPP, certo? O direito de representação, ele poderá ser exercido pessoalmente ou por procurador com poderes especiais, mediante declaração escrita ou oral feita ao juiz, ao órgão do Ministério Público ou à autoridade policial, certo? Então, a alternativa aqui está incorreta ao falar que poderá ser exercido pessoalmente pelo ofendido. No caso, ele diz aqui somente, não é isso? E não é somente, pode ser aí por um procurador, beleza? Então, alternativa A, incorreta. A letra B diz assim, ó. A ação penal deverá ser proposta no prazo de até 15 dias após reduzida a representação a termo. Pessoal, vamos lá, a alternativa aqui está incorreta. Após a representação, o Ministério Público terá o prazo de 5 dias para oferecer a denúncia se o réu estiver preso e 15 dias se o réu estiver solto, certo? Isso aqui é em conformidade lá com o artigo 46 do nosso CPP, certo? A alternativa aqui também está incorreta, beleza? A letra C diz, ó, a representação deverá ser feita diretamente à autoridade
policial. Pessoal, conforme lá o artigo 39, deixa eu colocar aqui para vocês, ó, conforme o artigo 39, certo? A representação poderá ser oferecida por escrito ao juiz, ao Ministério Público ou à autoridade policial, certo? Então não deve diretamente aqui à autoridade policial. Pode ser tanto ao juiz como o MP, beleza? A letra dele diz assim, ó: a ação penal decorrente de representação criminal deverá ser instruída obrigatoriamente com a cópia do inquérito policial. Pessoal, também aqui uma alternativa está incorreta, conforme o parágrafo 5º lá do artigo 39 também, certo? Então veja que o órgão do Ministério Público dispensará o inquérito se com a representação forem oferecidos elementos que o habilite a promover a ação penal, certo? E neste caso, oferecer a denúncia no prazo de 15 dias, certo? Então, alternativa aí incorreta, beleza? E por fim, a nossa alternativa letra E, logicamente, gabarito da questão número 3, certo? Ela diz que a representação conterá todas as informações que possam servir à apuração do fato e à autoria, certo? Então, alternativa aqui correta, perfeito. Letra E, isso aqui em conformidade lá com o artigo 24 do nosso CPP, beleza? Então, fechando a terceira questão, vamos seguir para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos lá. Questão número 4. Sobre a ação penal, é correto afirmar que, letra A, a representação será irretratável depois de recebida a denúncia. Pessoal, vamos aqui, a alternativa está incorreta. Vejam que após o oferecimento da denúncia e não do recebimento, não existe mais a possibilidade do ofendido retirar a queixa, ou seja, retrate-se por quanto já instaurada a ação penal e a persecução criminal. Assim, desde então, fica ao cargo do juiz as posteriores decisões. É o que dispõe o artigo 25 do nosso CPP, que ele vai trazer que a representação será irretratável depois de o quê? De oferecida a denúncia e não aqui de recebida a denúncia, certo? A alternativa aí incorreta. A letra B diz: no caso de morte do ofendido, ou quando declarado ausente por decisão judicial, o direito de oferecer queixa ou prosseguir na ação passará ao juiz. Pessoal, negativo. Veja que nós falamos isso aqui lá na questão anterior, nas questões anteriores, certo? Vai ser o CAD, não é isso? CAD, certo? Vai ser aí o cônjuge, ascendente, descendente ou irmão, e não o juiz, beleza? A letra C trouxe assim, ó. Não se admite, em nenhuma hipótese, ação penal privada nos crimes de ação penal pública. Pessoal, negativo, existe ação penal privada subsidiária da pública. Está prevista lá no artigo 29 do nosso CPP, certo? Que ele vai trazer que será admitida ação privada nos crimes de ação pública se esta não for intentada no prazo legal, cabendo ao MP editar a queixa, repudiá-la e oferecer denúncia substitutiva, intervir em todos os termos do processo, fornecer elementos de prova, interpor recurso e, a todo tempo, no caso de negligência do querelante, retomar a ação como parte principal, certo? Então, a alternativa C também está incorreta. A nossa letra D diz, ó, seja qual for o crime, quando praticada em detrimento do patrimônio e interesse da União, Estado e município, a ação penal será privada. Pessoal, negativo. Isso aqui, conformidade, ó, lá com o nosso parágrafo 2º, artigo 24 do nosso CPP, seja qual for o crime, quando praticado em detrimento do patrimônio do interesse ou interesse da União, Estado e município, a ação será pública e não privada, certo? Ação pública e não privada. Então, logicamente, nos restou aqui a alternativa letra E, será o gabarito da questão número 4, que ela vai trazer aqui, ó, o Ministério Público não poderá desistir da ação penal. Senhores, perfeito, certo? Isso aqui está conforme, ó, o artigo 42 do nosso CPP, que ele traz justamente isso aí, que o Ministério Público não poderá desistir da ação penal. Beleza? Então, alternativa aqui correta, letra E. Seguimos aí para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos lá, questão número 5. Em se tratando de ação penal, conceitua-se denúncia como? Então vamos lá, a questão quer saber aqui o conceito de denúncia, beleza? A letra A diz assim, ó: instrumento jurídico pelo qual o ofendido ou qualquer outra pessoa dá publicidade a um ato criminoso, com vistas à instauração de investigação no qual se apure a autoria do ato. Pessoal, aqui não é o conceito de denúncia, certo? E sim o conceito lá de notícia ou notícias crimes, beleza? Crimes, certo? E não o conceito aqui de denúncia.
A letra B diz, ó, o ato em que o ofendido recorre ao Poder Judiciário para requerer a punição do autor de um ato criminoso. Aqui nós estamos frente ao conceito de queixa e não de denúncia, beleza? A letra C diz, ó, o instrumento processual pelo qual o Ministério Público invoca a jurisdição penal para imputar ao acusado de crime de ação pública a prática desta conduta criminosa. Então vejam só aqui a palavrinha-chave, ação pública, certo? Aqui nós temos o conceito, certo, de denúncia, certo? Então gabarito da nossa questão número 5, letra C, beleza? Então só fiquem atentos aqui, ó. Quando a gente falar em denúncia, vocês pensam aí na ação penal pública, certo? Quando falamos aí em queixa, nós estamos aí em frente à ação privada, beleza? Então, só para vocês não se confundirem. Então, gabarito nossa questão número 5, letra C, beleza? A letra D diz assim, ó, instrumento jurídico pelo qual o cidadão comunica o Poder Judiciário a prática de um ato criminoso para que se proceda às investigações. Nós estamos também falando aqui de notícia, crimes, beleza? Como também aqui na letra E diz, o ato de se comunicar a prática de uma conduta criminosa à autoridade policial para a instauração de um inquérito policial para apurar a materialidade do ato e sua autoria. Também estamos frente aqui à notícia crime, certo? Então vocês prestem atenção que essa notícias crimes é o ato aí de você comunicar, certo? A prática de uma conduta criminosa, beleza? Então, não confunda aí denúncia com queixa. Denúncia, você está aí sempre falando de ação pública, a queixa, a ação privada, beleza? Então, gabarito nossa questão número 5, letra C. Vamos aí para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos lá, questão número 6, ó. Em uma ação penal de iniciativa privada subsidiária da iniciativa pública, o querelante deixou de comparecer sem motivo justificado a um ato processual no qual sua presença era indispensável. Nessa situação hipotética, a providência processual cabível é: letra A, ordenar a intimação pessoal do querelante para que ele manifeste interesse em prosseguir com a ação penal. Letra B, prosseguir com a ação penal e abrir vistas às partes para apresentarem alegações finais. Letra C, declarar extinta a punibilidade e extinguir a ação penal. Letra D, determinar a intimação do Ministério Público para assumir a territorialidade da ação penal. E letra E, suspender o curso da ação penal e aguardar o pronunciamento do querelante. Pessoal, a alternativa aqui, nós já vimos, comentaram a respeito, certo? Dessa questão. Vejam só, que nesse caso, certo? Em relação à iniciativa privada subsidiária subsidiária da pública, né? O querelante deixando ele comparecer sem motivo justificado, quem vai aí ser o titular dessa ação será o quê? O Ministério Público, certo? Ó, o gabarito da nossa questão aqui, letra D, certo? Então, verificando-se a inércia ou a negligência do querelante na ação penal privada subsidiária da pública, conforme o artigo 29, deve o Ministério Público retomar o processo como parte principal, certo? É o que denomina ação penal indireta, certo? Em outros termos, a inércia do querelante, nos casos de ação penal privada subsidiária da pública, não produz a extinção da punibilidade, certo? Fiquem atentos, uma vez que a referida ação penal, em sua essência, é de natureza pública. Então, desse modo, percebe-se que a ação penal privada subsidiária da pública ela não está sujeita ao princípio da disponibilidade, certo? Desistindo aí o querelante, de prosseguir com o processo ou abandonando, o Ministério Público retomará o processo como parte principal, perfeito? Então, sempre voltará aqui, ó, para o Ministério Público, certo? Então, gabarito da nossa questão número 6, letra D. Seguimos aí para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos lá, questão número 7, ó. Em relação às espécies de ações penais, marque a alternativa correta, beleza? A letra A diz assim, ó, a ação pública incondicionada se diferencia da ação pública condicionada pelo fato de depender da interferência de ofendido, de seu representante legal ou da requisição do Ministério da Justiça, que deverão manifestar sua vontade para que a ação seja proposta, diferentemente da ação pública condicionada. Pessoal, a alternativa aqui está incorreta, certo? Na verdade, ele inverteu aqui os conceitos, beleza? Os conceitos aí de condicionada e incondicionada, certo? A letra B diz assim, ó, no sistema penal brasileiro, a ação civil pública condicionada é a regra. Por isso, não tem previsão legal expressa. Pessoal, negativo. A ação pública condicionada é a exceção, pois precisa do cumprimento de determinados requisitos para ser intentada. A incondicionada que é a regra, certo? Então, a alternativa B também está incorreta.
A letra C diz: a ação pública incondicionada é promovida pelo juiz ou pelo Ministério Público. Pessoal, ela será promovida por denúncia do Ministério Público, conforme dispõe lá o artigo 24. Então, a alternativa aqui C também incorreta. A letra D diz assim, ó. A ação pública condicionada é aquela que, embora continue sendo do Ministério Público a iniciativa para sua interposição, está condicionada à representação do ofendido ou requisição do ministro da Justiça. Pessoal, a alternativa aqui correta. Gabarito da nossa questão número 7, letra D. Isso aqui em conformidade lá com o nosso artigo 24 do CPP, certo? Que ele vai trazer que nos crimes de ação pública, esta será promovida por denúncia do MP, mas dependerá quando a lei exigir de requisição do ministro da Justiça ou de representação do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo. Perfeito? Então, ó, gabarito da questão número 7, letra D, certo? E por fim, a nossa letra E, ela trouxe assim, ó, que o particular e o MP têm legitimidade para a propositura da ação penal privada propriamente dita, uma vez que toda ação é pública. Senhores, as ações penais podem ser públicas ou privadas, certo? A alternativa aqui também incorreta, gabarito, letra D. Seguimos para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos lá. Questão número 8, ó. Sobre a ação penal, é correto afirmar que, letra A ação pública condicionada exige a satisfação da condição de procedibilidade no prazo de 8 meses, a contar da data em que o ofendido tomar ciência da autoria do crime por ele sofrido. Pessoal, a alternativa aqui está errada, certo? E está errada, conforme o artigo 38 do nosso CPP. Veja que, salvo disposição em contrário, o ofendido ou representante legal decairá no direito de queixa ou de representação, se não exercer dentro do prazo de quê? De 6 meses, isso mesmo, e não de 8, certo? No prazo aqui de 6 meses. Se não exercer dentro do prazo de 6 meses, contado do dia em que vier a saber que é o autor do crime, ou no caso do artigo 29, do dia em que se esgotar o prazo para oferecimento da denúncia, beleza? Da alternativa A, incorreta. A nossa letra B diz assim, ó, a ação privada personalíssima pode ser oferecida pelo ofendido ou, em caso de óbito, por seu representante legal. Pessoal, também aqui um item errado. Já que a característica essencial da ação penal privada personalíssima, como o próprio nome diz, o fato da titularidade pertencer exclusivamente à vítima, não se transferindo ao representante legal ou sucessores, exemplo, induzimento a erro essencial e ocultação de impedimento, certo? Como está lá no artigo 236 do CPP. Então, a alternativa aqui, ó, B, incorreta. A nossa letra C diz: a ação privada subsidiária pressupõe inércia do Ministério Público ou manifestação do órgão pelo arquivamento de inquérito policial. Pessoal, também aqui outra alternativa incorreta, visto que tem que haver inércia do Ministério Público para a propositura da ação penal privada subsidiária da pública, na forma do artigo 29. Quando há pedido de arquivamento pelo Ministério Público, não se pode falar em inércia, beleza? Então, alternativa C, incorreta. A letra D diz assim, ó, quando a lei não especifica o tipo de ação penal atinente a determinado crime, esta é pública e incondicionada. Pessoal, perfeito. Isso aqui é o que traz lá o artigo 24 do nosso CPP, certo? Nos crimes de ação pública, essa será promovida por denúncia do MP, mas dependerá, quando a lei o exigir, de requisição do Ministério da Justiça ou representação do ofendido ou de quem estiver qualidade para representá-lo. Perfeito? Então, alternativa aqui correta, gabarito da nossa questão número 8, letra D, certo? E por fim, a nossa letra E diz assim, ó, a ação privada é oferecida através de notícia crime. Seroso, mais uma alternativa aqui incorreta, pois a ação penal privada é oferecida mediante queixa e não notícia crime, certo? Mediante queixa, certo? Então, gabarito da nossa questão número 8, letra D. Seguimos aí para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos lá, questão número 9, ó. A ação penal é o poder-dever de provocar o Poder Judiciário para decidir a conduta defendida em lei como crime. Acerca da ação penal, assinala a opção correta, beleza? Letra A diz assim: o direito de oferecer queixa ou prosseguir na ação, se esta já estiver em curso, será exclusivamente do ofendido, não podendo o seu cônjuge lhe substituir. Pessoal, se o ofendido morrer ou for declarado ausente por decisão judicial, o direito de oferecer a queixa passa aos representantes elencados lá no artigo 31, que é o CAD, cônjuge, ascendente, descendente ou irmão, certo? Dentre eles aqui está o cônjuge. Então, alternativa incorreta, certo? Letra A incorreta. A letra B diz assim, ó, quando a ação for privada do ofendido, o MP não poderá editar a queixa. Pessoal,
Alternativa aqui, ó, ela contraria o que está previsto lá no nosso artigo 45, certo, do CPP, que ele vai trazer que a queixa, ainda quando a ação penal for privada do ofendido, poderá ser aditada pelo MP, a quem caberá intervir em todos os termos subsequentes do processo. Então, a alternativa B também está incorreta. A letra C diz assim: sempre é possível o perdão por parte da vítima durante o inquérito policial. Negativo. O perdão ele poderá ocorrer somente na fase processual. O que é possível no curso do inquérito é a renúncia do direito de queixa. Lembrando que o perdão a um dos querelados aproveita aos demais, mas dependerá de aceitação, beleza? Então, alternativa C, incorreta. A nossa letra D diz assim, ó, o Ministério Público não poderá desistir da ação penal. Pessoal, perfeito, certo? Alternativa aqui, perdão, aqui eu voltei, cadê? Letra, questão número 9, perdão. A letra D diz, o Ministério Público não poderá desistir da ação penal. Perfeito, certo? Alternativa aqui correta. Gabarito da nossa questão número 9, letra D, certo? Vejam que lá no artigo 42 ele vai trazer que o Ministério Público ele não poderá desistir da ação penal, certo? Isso aqui está conforme o nosso artigo 42, literalidade da lei, lá do nosso Código Processual Penal, perfeito? Então, gabarito aqui, letra D da nossa questão número 9. E a letra E diz, ó, extinto 3 querelados identificados na ação, é possível perdão apenas a um deles, desde que seja nos autos da ação. Então, como já visto, o perdão dos querelados aproveitará os demais, exceto aquele que se recusar, certo? Isso aqui conforme com o artigo 51. Então, alternativa aqui incorreta. Gabarito nossa questão número 9, letra D. Seguimos aí para a nossa próxima questão. Pessoal, vamos lá, chegando aqui a nossa 10ª questão e última questão da nossa bateria de questões, focando na Polícia Penal da Paraíba, certo? Peço a vocês aqui que, ao término dessas questões, coloque aqui nos comentários quantas questões vocês acertaram, beleza? E lembrando, quem ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, dá aquele like, material aí para a Polícia Penal está disponível para vocês, certo? Clica no link da descrição desse vídeo, vocês vão ter acesso lá pelo nosso site, beleza? Então, minha gratidão a todos vocês que chegaram aqui até o fim. Vamos finalizar aqui nossa bateria de questões com chave de ouro. A nossa 10ª questão diz assim, ó, no que tange a ação penal, assinala a alternativa correta. Então, eu espero, senhores, que o que está relacionado à ação penal, após essas questões aqui, vocês fiquem aptos a gabaritar qualquer questão desse assunto na prova de vocês, beleza? A letra A diz, ó, na hipótese de ação penal privada subsidiária da pública, considera-se-á perempta a ação penal quando o querelante deixar de promover injustificadamente o andamento do processo durante 30 dias seguidos. Pessoal, vamos lá. A questão aqui está incorreta. Veja que na hipótese de ação penal puramente privada e não privada subsidiária da pública, certo? Ó, não privada subsidiária da pública, considerar-se-á perempta a ação penal quando o querelante deixar de promover injustificadamente o andamento do processo durante os 30 dias seguidos, certo? Isso aí está conforme lá o artigo 60 do nosso CPP, beleza? Então, alternativa A, incorreta. A letra B diz, o ofendido ou seu representante legal decairá no direito de queixa ou de representação, se não exercer dentro do prazo de 6 meses, contado no dia em que foi realizado o fato. Vejam só que o ofendido ou seu representante legal decairá do direito de queixa ou de representação, se não exercer dentro do prazo de 6 meses, beleza? Contando do dia em que vier a saber quem foi o autor do crime, certo? Então, alternativa aqui, ó, incorreta, certo? Contando aqui do dia em que foi realizado o fato, não. Quando ele vier a saber quem foi o autor do crime, perfeito? Então, letra B, incorreta. A letra C diz, em crimes de ação penal pública condicionada, o direito de representação é personalíssimo, pois deverá ser realizado pessoalmente pelo ofendido, mediante declaração, escrita ou oral, feita ao juiz ou ao órgão do Ministério Público ou autoridade policial. Pessoal, alternativa incorreta. Em crimes de ação penal pública condicionada, o direito de representação também poderá ser exercido por procurador com poderes especiais, certo? Então, alternativa aqui incorreta. E a letra D diz, quando o promotor de justiça, em crime de ação penal pública, requerer o arquivamento do inquérito policial, caberá a ação penal privada subsidiária da pública, uma vez que deixou de oferecer a denúncia no prazo legal. Senhores, a ação penal privada subsidiária da pública tem previsão expressa lá na nossa Constituição Federal. Ela vai trazer que será admitida a ação privada nos crimes de ação pública se esta não for intentada no prazo legal. A interpretação desse dispositivo deve ser cuidadosa. O ofendido poderá ingressar com tal ação se o Ministério Público nada fizer. Em outras palavras, não se admite a ação penal privada subsidiária da pública nos casos em que o MP requeriu o arquivamento do inquérito policial, certo? Então, alternativa aqui incorreta também. E no fim,
Nos restou a letra E, logicamente será o gabarito da nossa questão número 10, que ele diz assim: nos moldes do CPP, a queixa, ainda quando a ação penal for privada do ofendido, poderá ser editada pelo MP. Nesse caso, o prazo para o aditamento será de 3 dias, contado da data em que o órgão do Ministério Público receber os autos. Senhores, perfeito. É o que nos traz aí lá o artigo 45 e 46 do nosso CPP, certo? Ele vai trazer justamente esse que a queixa, ainda quando a ação penal for privada do ofendido, poderá ser editada pelo MP, a quem caberá intervir em todos os termos subsequentes do processo. Lá no parágrafo 2º do artigo 46, ele vai trazer que o prazo para o aditamento da queixa será de 3 dias, contada a data em que o órgão do MP recebeu os autos. Perfeito? Então, alternativa aqui correta, gabarito da nossa última questão, letra E. Pessoal, esse assunto de ação penal dentro do nosso nossa disciplina de Direito Processual Penal é um conteúdo um pouco extenso, certo? Os artigos aqui incisos e parágrafos, eles são um pouco mais extensos. Cabe aí mais uma leitura atenta de vocês para ver aí cada detalhe, certo? Mas eu garanto aqui que você resolver essas 10 questões mais de uma vez, se atentar aqui os comentários, vocês vão ficar aptos a responder, a gabaritar qualquer questões desse assunto, beleza? Então, minha gratidão a todos vocês, chegaram até o fim. Coloca aqui nos comentários quantas questões vocês acertaram e até a nossa próxima aula. Fiquem todos com Deus.